os amiguinhos que estão de mãozinha levantada aqui. Era só um minutinho. O senhor Oguro está no lobby aguardando. Pronto. Ô, que lerdeza. Pedro de Paula presente, Oguro entrando. Deixa eu colocar lá então esses caras na presença aqui. Era só um pouquinho. Pronto, fechou. Vamos lá. Já pegaram a apostila nova, pessoal? Já peguei. Ainda não. Então, o que eu pretendo fazer hoje é fazer já uma introdução no nosso próximo conteúdo aí que fala a respeito dos polímeros, né? Eu sei que está com muita gente aí sem apostila nova, mas a gente já pode começar a fazer um bem bolado a respeito desse conteúdo novo que oficialmente começa na semana que vem. Pode ser ou não? Ou já querem partir para as provas do Enem? Você que sabe, Jó. Então deixa para a segunda aula, para nós vermos as provas do Enem. Eu vou colocar aqui a apostilinha que vocês vão pegar. E quem já pegou deve estar com ela em mãos. Tá aí, deixa eu ampliar aqui. Tá dando para enxergar aí, turma? Sim. Tá. A última apostilinha de ensino médio de vocês em química, né? Depois vocês vão ter que correr atrás lá na faculdade dos livros, do material, tira xerox, enfim, é aquela loucura. Não tem nada de materialzinho apostilado, não. Pelo menos, a não ser que tenham os professores que preparem material deles próprios, né? E coloquem à disposição. Mas vida universitária é bem diferente, cara. Vocês vão ter que correr atrás lá das informações, atrás da literatura. Não é fácil, não. Tá aí, volume 12. Vocês estão vendo aqui um né, vidrinho aí, um recipiente, um frasco, e tem aí umas, como se fossem aquelas, não são cápsulas, né? Na verdade, são cápsulas que são revestidas aí com um material, né? Dentro eles têm lá um conteúdo, né? Pode ser um medicamento, pode ser um óleo, pode ser qualquer substância que você vai ingerir, e mostra, então, né, essas cápsulas cujo revestimento é formado por um polímero. Então, a ideia é nosso estudo a respeito dos polímeros, ponto de partida que ele vai colocar aqui para nós, aí no capítulo 23, então está mostrando aí para nós, né, alguns materiais, né, plásticos, que estão aí triturados, né? Tem uma garrafinha de água também, sendo mostrada aí na nossa imagem, e vários tipos de plásticos aqui na sua forma granulada, né? Que é como chega esse material lá para as empresas, né, que produzem, né, as peças plásticas aí através de processos lá de injeção. Então, esse material, né, ele vem já preparado lá a partir de uma resina que é obtida através lá da indústria petroquímica, pega lá derivados do petróleo, faz reações de polimerização, e nessas reações de polimerização obtemos aí esse material, com diferentes tipos de propriedades físicas, né, características, dependendo do tipo de peça, do tipo de processo que você vai trabalhar, você vai ter, então, características diferentes para eles. O ponto de partida que se coloca aqui é o seguinte, pessoal. Então, só acompanha aí na tela. Ele fala que os plásticos, né, são materiais constituídos por moléculas de grande tamanho e massa molecular. Então, são moléculas enormes, né? Cadeias carbônicas gigantescas. Então, esses materiais, né, esses plásticos, são formados aí por repetições, né, de moléculas menores. Então, eu tenho uma unidade de repetição que vai se encaixando uma na sequência da outra,
formando lá uma cadeia gigantesca, né? Você pode fazer uma analogia aí com a molécula de DNA, por exemplo, né? Com uma molécula de proteína, que no final não deixam de ser polímeros naturais. Agora, no caso dos polímeros que nós vamos trabalhar aqui, antes de entrar na parte de bioquímica, nós estamos trabalhando com polímeros sintéticos, né? Materiais que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Então, na primeira pergunta que ele faz é identificar alguns materiais, né, que nós usamos diariamente, que são feitos de plástico. Que materiais nós podemos identificar aí no nosso dia a dia? É até uma pergunta óbvia, assim, né? Você pega aí garrafas PET, por exemplo, né? Você pega aí brinquedos, pega aí utilidades domésticas aí, bacia, jarra, enfim, copos. Você tem aí os materiais descartáveis, né? Que também são feitos aí com plástico. Mas a pergunta que fica, né? Além de você conseguir identificar esse universo de materiais plásticos que nós temos aí no nosso uso diário, como que isso, né, revolucionou o funcionamento aí da nossa civilização, né? A pergunta que fica é: seria possível nós conseguirmos, né, de maneira sustentável, manter o nosso padrão de vida dispensando o uso dos plásticos? Quem pode responder essa? Hein, galera? Bom, agora tem vários movimentos, né, das pessoas não querendo usar plástico. Eu não tenho todas as coisas que substituem, mas eu já tento diminuir, assim, pelo menos o canudo, que é o mais comum. Mas o mais difícil é, tipo, no dia a dia, por exemplo, você vai na feira, um monte de sacola. Vai no mercado, tem todos aqueles plastiquinhos que você leva os legumes e tal. Mas eu Certo. acho que você vai com o tempo, você vai adaptando, porque vai ter um momento que o planeta não vai mais aguentar tanto plástico. Eu concordo com a Gica. Eu acho que já existem bastante coisas que o pessoal estão criando para poder substituir, seja tipo sacola reciclável, um negócio de tipo que é feito de outros materiais, que são bem legais. Eu acho que se, tipo, pode demorar tempo, mas eu acho que dá para adaptar sim e substituir por outros materiais. Certo. Vamos colocar uma situação prática, assim, né? Pensemos no... Então, no caso, assim, vamos falar do leite. O leite, né? Antigamente, o leite era comercializado lá em garrafas de vidro, né? Garrafas de vidro, em termos de logística, armazenagem, transporte, é mais pesado, ocupa mais volume, né? Requer uma reposição, requer uma higienização, requer vários processos que façam com que você consiga comercializar esse produto naquela embalagem. Quando entrou, né, a embalagem Tetra Pak, que é um tipo de material que você utiliza lá camadas de papel, com alumínio, com plástico, né? Essas Tetra Pak, elas permitiram com que você fizesse o transporte de grandes volumes, né, de leite e permitisse também uma armazenagem mais eficiente, fazendo com que esse produto, então, tivesse uma distribuição mais eficaz. Imaginem vocês se nós, de uma hora para outra, abolíssemos as embalagens Tetra Pak e voltássemos a utilizar as garrafas de vidro. Imaginem se fizéssemos a mesma coisa com as outras embalagens PET, por exemplo, substituindo as garrafas, né, de água, de refrigerante, todas elas, e retornássemos para o vidro. Quais seriam os impactos na nossa civilização aí com 8 bilhões de habitantes no planeta? Seria possível? E aí, pessoal? É um problema prático, né?
Ah, talvez, tipo, voltar pro vidro não fosse a melhor opção. Talvez, tipo, fosse melhor tentar introduzir outro produto, como eu já cheguei a ver um negócio que eles estavam tentando criar algo para substituir, por exemplo, as sacolas por folha de bambu, se eu não me engano. Eu acho que também não daria para ser assim, tipo, de uma hora para outra, assim, um dia e vamos substituir tudo. Eu acho que poderia ser algo aos poucos, tipo, introduzindo, por exemplo, numa certa embalagem de algo e aí depois em outra, tipo, para ver como ia funcionando também, se ia não dar certo, mas tipo aos pouquinhos. E aí, alguém mais opina? Bicho, os cachorros deram doido aqui na rua, velho. Tem uma relação importante, né? Os plásticos, né, sintéticos que nós temos aí, que são todos, né, a maior parte deles são sintéticos, nós buscamos, dentro da pesquisa, obter polímeros, né, materiais plásticos que são derivados aí de produtos, né, naturais, aí à base de celulose. Está se pensando em tentar desenvolver plásticos, né, biodegradáveis, que tenham na sua estrutura moléculas aqui que sejam acessíveis para degradação por bactérias. Então, existe todo um trabalho que está sendo voltado para se produzir materiais que sejam, né, menos agressivos aí ao meio ambiente com relação, né, aos resíduos sólidos, com relação a como acontece aí o descarte desse material, né? Quando o petróleo começou a ser utilizado, ninguém fala muito nisso porque não é muito bacana assim, não gostam de associar, né, a questão do uso, a era do petróleo, com algumas coisas boas que aconteceram. Mas o uso do petróleo, a descoberta do petróleo, salvou as baleias da extinção. Por que salvou as baleias da extinção? Quando não tinha petróleo, a commodity que era objetivada lá pela pesca da baleia era o óleo de baleia, que era utilizado lá, por exemplo, para a iluminação das ruas, né? Isso séculos, né, atrás. Não tantos séculos assim, vamos dizer aí, de 1800, 1700. Né? Quando se descobriu lá que esse óleo, né, esse petróleo, poderia, alguns dos seus derivados, ser utilizados como combustíveis, você não tinha mais por que ficar investindo, né, em embarcações, em missões de navios para fazer caça de baleia, porque era um negócio meio que perigoso, meio que complicado naquela época, né? Quem leu a história lá quem leu o livro lá do Moby Dick lá, sabe muito bem disso, que aquelas expedições eram expedições onde a insalubridade era terrível. Isso fazia sentido na época, porque o óleo de baleia era um produto muito valioso, né? Um produto muito procurado, muito demandado pela sociedade naquela época, que estava começando, né, a se estruturar. No momento em que você obtém uma outra fonte, né, de energia, a princípio o petróleo foi usado só para isso, deixou de fazer sentido você financiar expedições como aquelas, caras e complicadas, porque você tinha um substituto muito mais barato e abundante. Então, de uma certa forma, o uso do petróleo acabou, né, salvando as baleias da extinção. Claro que tem um outro aspecto lá da pesca, né, para outras finalidades que temos até hoje, mas isso não dá uma vestimenta muito bacana, não é muito popular de você falar dessa maneira, porque você tem a questão ambiental, né, que é colocada. Mas como que nós vamos, né, manter uma civilização como a nossa sem utilizar o petróleo, por exemplo? Teve um árabe que disse uma coisa bastante interessante, né? Ele é um sheik, acho que era do Oriente Médio, se não me engano, da Arábia Saudita, um grande produtor, né, exportador de petróleo. Ele disse que a idade do ferro não acabou por causa da falta de ferro, ou seja, a idade do ferro que está lá na pré-história, ela não terminou porque acabou o ferro.
E ele comparou isso dizendo que a era do petróleo que nós vivemos hoje também não vai acabar por falta de petróleo. E a ideia que se coloca, então, é que nós precisamos buscar substituir. À medida que se avança no conhecimento, nas pesquisas, você, então, vai na tecnologia, na busca, né, através da tecnologia, da pesquisa, da ciência, buscar outras fontes, outros recursos, né, onde sejam sustentáveis e também sejam eficazes. A questão, então, é como que nós vamos substituir, né? Como que nós vamos fazer a questão mesmo dos materiais, do plástico, enfim. Se, de repente, as pessoas pensassem assim, eu não vou mais querer fabricar, né, cimento, por exemplo. Cimento, eu faço muita extração mineral, né? Eu faço processos ali que envolvem muita emissão de gases, né? Gases de efeito estufa. Eu tenho que fazer, então, processos químicos, né, para obter esses materiais. Eu não vou mais querer ficar cavando lá e tirando ferro, minério de ferro, para fazer aço, para fazer estruturas, para levantar prédios e casas. Qual seria a nossa opção, então, né, para você fazer essas construções? Como que faríamos? Voltaríamos para madeira? Seria muito pior, né? As nossas sacolas de plástico, tiramos elas e voltamos para sacolas de papel, por exemplo, mas o papel tem que cortar a árvore, e eu não tenho de onde tirar mais árvores, né? A não ser que faça um processo sustentável, como acontece lá no Canadá, um ciclo de extração e reflorestamento, né? Onde existe uma sustentabilidade. Mas será que isso atenderia à demanda do planeta inteiro? Seria possível? O que vocês acham? Peraí, o que seria possível, Jota, que eu não vi a última parte? Então, um exemplo prático, assim, quando nós fazemos as nossas construções, construímos nossas cidades, nós precisamos, para a construção dessas cidades, de materiais. É um exemplo, assim. Esses materiais que são necessários são cerâmicas, vou utilizar cimento, né, vou utilizar ferro, aço, né? E todos esses materiais, né, eles são produzidos a partir de processos que emitem uma quantidade de gases de efeito estufa enorme, demandam uma energia tremenda. Para eu poder produzir lá um forno de cimento, eu tenho que queimar uma quantidade imensa de combustível. Esse combustível, por exemplo, pode ser derivado de petróleo, pode ser carvão, qualquer coisa que queime, eu preciso fazer aquele forno funcionar para assar aquele cimento. Além disso, eu preciso, para construir os meus vergalhões lá de aço, para fazer as estruturas metálicas que vão sustentar as construções, para esse aço eu tenho que tirar minério de ferro da terra, eu tenho que cavar, eu tenho que fazer buracos lá, para poder tirar esse minério e depois também colocar num forno monstruoso para operar lá em 1.500 graus. Queima uma quantidade absurda também de combustível, pode ser petróleo, pode ser, no caso lá dos fornos para o ferro, eu preciso usar carvão, né? E é carvão de origem fóssil, carvão mineral mesmo. Para tirar esse carvão tem que ficar cavando lá buraco, tem que fazer mina. Os chineses fazem isso tanto que eles morrem lá na China hoje em dia mais de doenças respiratórias do que por Covid, né? E depois que eu reúno todo esse material, eu consigo construir uma casa. E a nossa civilização está baseada nisso, né? Nessa, vamos dizer assim, eficácia e facilidade de reunir esses materiais para tornar um processo, né, viável e que seja ampliado para todos os países. E se eu paro com tudo isso por uma questão assim puramente, né, ambiental, eu falo, não, eu não vou mais fazer esse tipo de agressão porque o planeta não vai resistir, o planeta não tem mais recursos para atender a isso tudo. O que nós fazemos, então? Voltamos a fazer casas de madeira? Essa que é a pergunta. Eu acho que não, que é que nem você tinha dito.
tipo, também não dá pra gente voltar a antigos materiais que a gente estava utilizando, que nem madeira, por exemplo, porque você tem que destruir as árvores. Então, o modo, tipo, mais correto de fazer seria criar novas coisas, que nem sempre a gente tá criando, evoluindo, né? E tentar arranjar novos modos, novos meios de conseguir construir, por exemplo, essas casas com outros materiais que estão no meio, assim, que, por exemplo, biodegradáveis ou materiais que as pessoas vão descobrindo que podem substituir aqueles e tentar, né, comparar, assim, os danos que elas vão causar. Porque, por exemplo, tem o carvão mineral que talvez possa ser substituído por outro recurso que talvez não cause o mesmo dano que eles, ou que não aumente tanto o efeito estufa. Então, é uma coisa, assim, que acho que tem que ser trabalhada com o tempo e a procura de novos materiais ao invés de tentar usar os antigos, porque os antigos, se mudou para eles, são porque eles já não eram tão válidos. Então, é o que nós vemos, né? Conforme vai havendo, né, a evolução na nossa civilização, nós deixamos de utilizar alguns materiais, algumas técnicas, alguns recursos que acabam não tendo eficácia, né? Acabam não sendo sustentáveis, e vamos substituindo por outros, né? Então a gente deixou a madeira lá de lado e começou a trabalhar lá com a parte de cimento, a parte de trabalhando melhor a argila, trabalhando melhor a pedra, a rocha, né? De uma maneira que, combinando essa argila, essa pedra, essa rocha com outros minérios e com metais, você vai então associando vários componentes para você conseguir obter um produto, né, que seja mais eficaz, que seja melhor aplicado, né? Mas outras necessidades vão aparecendo. Na medida que outras necessidades aparecem, você tem que evoluir no trabalho, nas descobertas, né? Na tecnologia de materiais, para que você consiga, então, atender a outras demandas, né? Atender a outras pressões que começam a surgir, né? Então, há décadas e décadas atrás, não havia essa pressão, né, em termos ambientais, para que você buscasse soluções tecnológicas como nós temos hoje. Hoje a questão ambiental ela acaba funcionando aí como um parâmetro econômico mesmo, né? Os países eles muitas vezes estão deixando de investir em outros pela questão do selo de qualidade ambiental. Isso para o nosso país, aqui para o Brasil, é bastante complicado, porque nós fazemos comércio com o mundo inteiro. E se nós temos dificuldades, né, sofremos pressões por ações ambientais aí, internacionais que nos coloquem numa situação aí, vamos dizer assim, de vilão, né, em termos ambientais, nós vamos sofrer, né, consequências aí econômicas, né, em termos de comércio mundial muito sérias. E para um país que está buscando desenvolvimento, né, ainda somos, né, dizem que somos emergentes, né, mas nosso desenvolvimento ainda é ridículo perto do que nós temos na Europa e lá nos Estados Unidos, por exemplo. Para quem tem que se desenvolver, porque você tem que fazer com que o seu povo, de alguma forma, melhore a vida, não tem como você chegar e falar, não, vamos ser sustentáveis, mas vamos condenar todo o nosso povo, né, a ficar ali numa linha de desenvolvimento que é só até aqui. Daqui você não pode passar, porque se você quiser passar daqui, vai ter que ser, né, com os recursos ambientais que são determinados. É complicado. Em termos, né, econômicos aí, nós vamos ter bastante problemas com isso. Então aqui, pessoal, voltando lá para o ponto de partida, fica a questão aí desses materiais, né, dos plásticos. O problema deles está associado ao quê? Como descartá-los, né? O grande problema é esse material, o descarte desse material e como eles estão originando, né, um problema de resíduo sólido. Lixo. Dá para resolver esse problema? Quais seriam aí as nossas, né, opções para poder diminuir essa questão do resíduo sólido, né, do plástico como lixo, né? O que poderíamos fazer? Reciclagem? Poderíamos fazer outros materiais plásticos biodegradáveis? Uma coisa
que vai ficar para vocês, a geração de vocês é que vai ter que resolver esse problema. Como vamos fazer? É porque, tipo assim, mesmo se o povo começasse a descartar certo, sem jogar no mar, na rua e tal, o plástico em si já demora muito para decompor, né? Então, Sim. tipo, só deixar ele mesmo que seja num lugar específico e tal, isso, tipo, tem muito plástico. Então, uma hora não ia dar conta. Então é isso, tipo, reciclar, tentar fazer outra coisa, ou mudar mesmo o material, que o povo tá vendo que plástico daqui a um tempo não vai ter mais nenhuma condição. Exatamente. O pessoal aí... pode falar, pode falar. Não, nada não, pode falar, Jota. Vocês veem aí que está no assunto aí top trends lá nos assuntos mundiais, aí os incêndios na floresta amazônica, né? Muita gente ainda no mundo inteiro ainda reproduz essa lenda da Amazônia ser o pulmão do mundo, né? Vocês já aprenderam lá com a Adriana que isso não tem cabimento. Sabemos que o ciclo do oxigênio está baseado na produção lá do plâncton, né, nos oceanos. Um dos maiores poluidores dos oceanos é a França. Uma das maiores, né, poluidoras ali, material plástico pra caramba que é despejado lá nos oceanos. E, no entanto, o Macron, lá, que é o presidente da França, vive fazendo campanha lá com relação à Amazônia, falando que tem que interferir, que tem que se tomar providências internacionais, porque estão queimando a Amazônia. Ele está muito preocupado lá com as queimadas da Amazônia, mas, enquanto isso, a França é uma das maiores poluidoras em lixo de resíduo sólido, nos oceanos, que é onde é produzido o oxigênio no planeta. O que vocês acham a respeito disso? É bem complicado, porque, querendo ou não, ainda continua tendo aquela coisa do interesse próprio, né, do interesse nacional, de sempre, tipo, crescer na sociedade internacional. Então, o país, se for fazer algo que, mesmo que não seja, sei lá, algo ecológico, algo ambiental, ele vai fazer. Se isso significa crescer na parte econômica, se tipo, acabar se destacando. E é muito complicado, mas é algo que realmente acontece. A gente vê, tipo, tanto na questão ambiental, como, por exemplo, na questão de guerras e em qualquer outra coisa. Lá na Europa tem um ditado que é extraoficial, né? Eles dizem que, para eles, as fazendas, para nós, as florestas. O que vocês me dizem a respeito dessa frase? Florestas para eles, fazendas para nós. Acaba sendo o consumo, né, de carne, A gente sabe que é uma coisa gostosa de se comer carne, frango, peixe, mas isso acaba gerando também um desmatamento, porque precisa se plantar pra gente comer, precisa se criar, precisa ter pasto pro gado andar. Tem um documentário na Netflix que se fala explicando. Em um episódio é o futuro da carne, e fala exatamente isso, que daqui a uns anos vai ter mais boi do que pessoas no mundo. Então a gente vai precisar de muito mais espaço para criarmos bois, criar animais, do que criar pessoas. É complicado mesmo. O problema é que a China não para de crescer, né? E os chineses comem pra caramba. Como é que tem que combinar com os chineses lá esse ponto de equilíbrio que nós vamos buscar, né? Você imagina um país que o mínimo que cresceu aí ao ano foi 8% de PIB, né? Quando eles estão crescendo 8% ao ano, né, o Brasil aí, em média, no máximo que cresceu nessa última década aí não foi nem 4, 3,5%, 4%. A China, na pior situação dela, econômica, cresceu 8%. País que chega a crescer 16, 15% ao ano. Então é um consumo brutal, assim, é um volume de recursos, de commodities enorme que é movimentado num país como esse, né? Então, essa demanda explosiva faz com que os produtores, né, comecem também a aumentar a sua produção, comecem a investir, né, em gado, em agronegócio e tudo mais para aproveitar esse mercado crescente, né? Mas qual será o limite para isso? É aí que está. Qual vai ser o limite que nós vamos ter, né,
para poder equilibrar essa condição. Não só com relação à carne, né, mas para você, por exemplo, fazer a criação de gado, você precisa alimentar esse gado, né? Para alimentar esse gado, você tem que plantar soja pra caramba, né? Grandes, enormes volumes de soja para você poder fazer ração, né? Para esses bichos. E para você plantar essa soja, você precisa de culturas extensivas, enormes, né? E você vai ter que usar derivados de petróleo, porque você vai precisar de fertilizante, vai precisar de defensor agrícola, vai precisar de uma série de substâncias, né, que são oriundas lá do petróleo para você poder ter uma produtividade grande, né, desse insumo. Complicado, não é? Bastante. Demais. O problema é de vocês, é a geração de vocês que vai resolver isso. A minha já, eu só posso Veja, colaborar. pai, sua geração que fez tudo e a gente vai pagar o preço. Ah, não posso fazer nada, meu, vai sobrar para vocês, vai cair no colo a batata quente. Agora, ou resolve, ou o que eu tenho pela frente agora, eu só posso dar os meus palpites, alguns conselhos, mas quem vai resolver esse problema mesmo serão vocês. A partir do quê? De posturas, a partir de políticas públicas, né, que se estabeleçam, a partir de convencimento, a partir de estudo, é complicado. Muita gente chega e fala, não, eu tenho uma atitude lá que é sustentável, eu procuro agir dessa maneira, dessa outra, mas pega, né, todos os seus hábitos, desde que você levanta, desde que você acorda, você já vai no banheiro, escova dente, usa pasta de dente, usa uma escova de plástico lá com cerdas de plástico, vai lá, toma banho, usa shampoo, sabonete, água tratada, e aí depois você vai lá tomar o seu café, liga lá uma cafeteira, liga lá um fogão com gás e petróleo para você fazer o seu chocolate ou fazer o seu lanche. Tudo que nós fazemos, né, dentro dos nossos hábitos, acaba demandando alguma coisa que você extraiu lá da natureza em termos de material e energia. Como é que nós vamos fazer, né, para modificar todos esses hábitos ou tornar todo tipo de ação, por mais banal que seja do nosso dia a dia, sem que nós, né, vamos agredir assim, né, vamos dizer assim, o meio ambiente. Agora nós estamos conversando aqui numa reunião virtual e eu estou usando aqui um laptop que tem uma série de equipamentos aqui, né, principalmente lá na parte do seu processador, onde só para se obter um silício para se fazer esse processador que nós estamos usando aqui, nós já precisamos de um processo lá que demanda uma energia enorme e um processo de purificação também enorme, que envolve, né, outros insumos, outros consumos de material da natureza. Eu tenho elementos aqui nesse laptop, entre nós conversamos, que são metais valiosos, metais preciosos, que para você poder obter, minerar, né, purificar e depois trabalhar esses pequenos elementos, componentes que eu vou colocar aqui nessa máquina, eu precisei aí de uma cadeia de consumo e de produção que é agressiva. Como que nós vamos fazer, né, para substituir toda essa cadeia agressiva, em todos os seus detalhes? É bem complicado. O que acham disso? Acho que qualquer coisa que a gente fizer agora, tipo, de usar escova de bambu e tal, a gente não vai sentir nenhum reflexo agora, mas de saber que talvez para as próximas gerações já dá, né, uma aliviada, pelo menos. Eu estou agora aqui com o meu... Ah, pode falar, desculpa. Não, eu vou só concordar com a Isabela que, tipo, é importante a gente começar com essas coisas pequenininhas, né? Mesmo que pareça, talvez, irrelevante. A gente começa com isso e talvez mais pra frente a gente tenha ideias maiores de como ajudar o meio ambiente e tudo mais. O negócio de começar com pouco e tentar ir evoluir. É isso aí. O fato é que nós estamos totalmente dependentes, né? Hoje em dia,
de todas essas tecnologias que trouxeram, né, esses materiais que tornaram eles disponíveis, baratos, né, e acessíveis, né? Nós nos tornamos dependentes disso. Eu estou usando agora um jaleco aqui do Drummond, e esse jaleco aqui tem um tecido que é poliéster, poliamida, e não é algodão. Se eu quisesse usar um jaleco de algodão puro, eu ia ter que plantar algodão. E para plantar algodão suficiente para fazer todos os jalecos e roupas que existem no mundo, imaginem a quantidade de culturas de algodão que eu ia ter que fazer aqui no planeta inteiro. Já imaginaram? Ou então vamos substituir, vamos usar somente tecidos à base de materiais, né, que são naturais. Se eu quisesse só tecidos, né, a indústria de tecelagem utilizar só algodão ou seda, por exemplo, seria possível atender a demanda de consumo que nós temos de todas as pessoas? É só pensar em quantas roupas, né, nós temos lá dentro do nosso guarda-roupa. Quantas camisas, calças, meias, enfim. O nosso guarda-roupa, para uma pessoa, quantas peças de roupas, né, diferentes cada um de nós tem necessidade? E aí, pessoal? Seria possível fazer tudo de algodão ou seda para atender essa demanda de consumo que é da cultura das pessoas hoje? Ô, professor, Pode falar. sobre aquele negócio lá do Moby Dick que você falou, tem um filme no Netflix muito bom, muito bom. O nome é No Coração do Mar. Ele fala exatamente sobre isso. Sim. Entrando nesse assunto do mar que a Laura falou, Jota, tipo, o que você acha daquele negócio aqui? Por exemplo, acho que é na Austrália, se eu não me engano, que eles têm um negócio que eles colocam umas redes meio que nos bueiros para não deixar cair o lixo e misturar com a água. Você acha que é uma atitude que, tipo, é realmente muito boa, ajuda, ou tem uns pontos também negativos? Eu acho que ajuda, eu acho que é uma boa ideia, né? Mas é um tal negócio, como que nós vamos fazer para aplicar essa ideia, que eu acho que é muito boa, eu acho que ajuda bastante. Como aplicaríamos isso numa cidade, uma megalópole como São Paulo? Tá? Imagina a quantidade de bueiros que tem na cidade de São Paulo. Em termos de custos, né, em termos de ser, da praticidade e dos custos, né, para você aplicar uma solução como essa, ela acaba se tornando inviável quando você tem grandes, né, cidades. Você não tem possibilidade, né, financeira e técnica para expandir uma solução como essa, né, para grandes cidades, para grandes aí megalópolis. O caminho seria talvez aí em termos de você investir mais na questão da educação e na questão de evitar, né, que esses resíduos sólidos vão parar nesses bueiros. Mas para isso, isso vai levar décadas, né? Décadas de ensino, investimento em educação, oferecer condições de coleta de resíduos para as pessoas. O lixo chove, ele vai parar no bueiro, tudo entope, mas o que acontece? Tem lugares aí em grandes cidades que nem coleta, né, de lixo existe. O máximo lá que os caras fazem, passa lá um caminhão lá, e leva lá o lixo que acumula lá de uma semana, em um local comum para descarte, e pronto. Você tem locais aqui em São Paulo mesmo, aqui na cidade de São Paulo. Nós pegamos aí na periferia, naquela região lá da Billings, lá no entorno da Billings, que tem uma ocupação ali desordenada, pega lá a região lá da Guarapiranga, construções desordenadas, criação de bairros, enfim, de toda uma população que começa a ocupar um espaço e você não tem um planejamento urbano e você não tem acesso, né, muitas vezes, de caminhões de coleta de lixo nesses locais. E os caras simplesmente descartam onde aparece, ou é lá na beira do rio, ou joga lá
em algum local lá que determinam que é ali que é o descarte, e esse material, de uma maneira ou de outra, vai acabar causando problemas, né? Então, não tem uma solução única, né, para tudo. Não dá para você ter uma receita única para solucionar esse problema. Mas, de fato, a questão aí dos resíduos sólidos, né, a questão do lixo que nós temos, ela é bem grave, bem complexa. Nós já temos por lei aí que deveriam ter sido extintos os lixões, né, e deveriam ter sido criados aterros sanitários. Isso aí já tem mais de 10 anos em lei, e nós temos lixões funcionando até hoje. Outro problema para ser resolvido, né? Agora, eu acho que o melhor caminho vai ser a sociedade avançar e evoluir em termos de comportamento. As mudanças de comportamento, elas trazem, são mais eficientes, né? É o cara não jogar o lixo lá na rua, é o cara não colocar, sair descartando, né, lixo para tudo quanto é lado. Quem conhece o Japão aí sabe, lá no Japão eles não colocam lixeiras lá. Não tem lixeira disponível para o japonês que está andando na rua. Ele consome lá o produto dele, pega o saquinho, a embalagem, bota dentro da bolsa, e quando ele chega em casa ele descarta aquilo de maneira adequada. Nem necessidade de oferecer uma lixeira na rua para eles não é necessário, é da cultura, né? Será que os termos culturais são mais importantes aí do que as ações, vamos dizer assim, em base de lei, né? O pessoal vai criar lei para tudo, né? Ah, vai ter uma lei que não pode o canudinho, vai ter uma lei que não pode isso, uma lei que não pode colocar saleiro lá na mesa do restaurante, porque senão o pessoal vai comer muito sal, e o brasileiro come muito sal. Então vamos fazer lei para tudo. Mas o Brasil já tem milhares, milhões de leis e a coisa não funciona. Qual seria o nosso caminho, né? Qual seria a nossa linha? Como que Eu nós vamos acho resolver, né? que às vezes a lei ela serve para algumas coisas, é claro, mas para outras ela parte mais da educação, do respeito e da empatia pelo próximo, em todos os quesitos. Eu acho que se as pessoas que jogam lixo na rua, ou as pessoas que meio que, entre aspas, maltratam o meio ambiente, se elas fossem educadas que aquilo que ela faz é errado e que aquilo que ela faz traz consequências, eu acho que a gente não estaria no mundo hoje, não digo nem no Brasil só, num mundo tão poluído e num mundo tão que usa plástico, que usa o desperdício, porque é exatamente isso. O Japão, ele tem uma educação altamente diferenciada do Brasil. Então eles não vão jogar lixo no chão porque eles sabem que aquilo ali é errado. Então se ensinassem isso no Brasil, mais do que já ensinam, que já é uma coisa que ensinam bastante, eu acho que resolveria. Mas a educação e a empatia pelo meio ambiente, mais do que leis. Será que no nosso país, então, sei lá, mais preocupados em dar uma educação ambiental no sentido de vamos proteger as florestas, do que falar para a pessoa, olha, trata melhor do seu resíduo, né? Polua menos, né? Consuma menos? Será que o foco na educação que nós temos em questões ambientais não está muito mais deslocado para a questão florestal apenas, e não a questão particular de comportamentos? Será que não está faltando isso? É que eu acho que muitas vezes, até mesmo nas escolas, por mais que seja abordado, não é tão abordado assim, por exemplo, as questões ambientais. Tipo, a gente fala um pouco quando a gente é pequeno, por exemplo, sobre reciclagem, sobre como é importante fazer isso. Só que não é uma coisa que a gente acaba vendo muitas vezes. É tipo, falam uma vez e falam, olha, isso é importante. E não é algo que realmente, nessa parte da educação, eles estão tentando incentivar. É uma coisa que fala, tipo, ó, isso é importante. E depois já passa para outro assunto. Então acaba não tendo tanto investimento tão grande nessa parte para ser ensinado isso. E é que nem a Evelyn disse. Eu acho que essa parte da educação acaba, tipo, sendo muito importante. Porque, querendo ou não, essas pessoas que, por exemplo, acabam poluindo mais, jogando lixo na rua, elas têm um pensamento construído do que elas acreditam que é certo. E, por exemplo, muitas vezes até uma desinformação muito grande. Então, é muito complicado, só que acho que é uma coisa que nem ela disse, que deveria se investir muito mais nessa parte, também em falar mais, por exemplo, com os alunos, em criar
coisas para eles, para mostrar para eles como eles podem fazer as coisas e não só, tipo, falar uma vez e depois fugir desse assunto. Tá sempre tentando incentivar eles e tentar mostrar, tipo, realmente tentar informar eles do que tanto que tá acontecendo, como o que eles podem fazer. Aí que tá, né? O nosso trabalho de formiguinha, né? Eu acho que não existem grandes soluções, assim, as soluções para essas questões, elas não devem partir, né, de cima para baixo, assim como no caso do abuso aí de leis, você colocar lei para tudo. Tem que ser uma coisa que tem que nascer e se estruturar na base e ir avançando na sociedade, né? É como nós vemos mesmo dentro de sala de aula, cara, tem dias que termina a aula, os alunos saem, você acaba ficando por último a sair da sala de aula e você olha a quantidade de lixo que está espalhada no chão da sala é impressionante. Isso E é um ambiente de educação, vejam vocês, como é que pode? Quantas vezes a gente vê as pessoas jogando folha de caderno no chão, papel de bala, qualquer Isso. outra coisa no chão, sem nem pensar nas consequências? Aí eu fico pensando, entra o professor de geografia, dá aquela aula a respeito lá dos biomas, a respeito das, das florestas, a respeito de várias coisas. O professor de história vai e fala lá da Revolução Industrial, como é que os caras devastaram as florestas, todo aquele assunto de super alto nível, né? Mas aí é que tá. Pensa-se no topo da coisa, um pensamento alto, de alto nível, vamos salvar o mundo, mas a nossa sala, o nosso ambiente não está sendo salvo, o nosso ambiente não condiz com aquilo que nós estamos pregando, não é verdade? Acho que é um problema que muitas vezes a gente acaba pensando tão grande e, tipo, não pensa nas coisas pequenas, nas atitudes pequenas que a gente tem. Então, eu acho que talvez o caminho esteja aí, talvez o caminho seja nós começarmos a dar mais atenção para essas coisas pequenas, que é dali das coisinhas pequenas que nós vamos, né, galgando outros níveis de complexidade na solução dos problemas, né? Não adianta eu querer sair para salvar o mundo, né, se eu não consigo, nem com os meus comportamentos simples, né, dar maiores contribuições para isso. E mais do que isso, né, convencer outras pessoas lá na minha comunidade, no meu entorno, a ter um comportamento como esse, né? Ninguém gosta de ter a sua atenção chamada, né, por esse tipo de coisa. É a tal da falta de educação, né? Quando se fala que, pô, você é mal educado, né, falta de educação para você, tem que se colocar nesse sentido claro, de fato, falta educação. É chegar e falar, olha, tá errado, esse comportamento aí não serve. E tem que haver uma cobrança mútua, né? Uma cobrança mútua, uma coisa que vai acontecendo de maneira progressiva, para que nós consigamos mudar realmente comportamentos. Melhora ou não melhora? Melhora. Eu acho que tem outra questão que acaba sendo complicado, que é a coisa de que a educação não acaba chegando em todo mundo também, né? Então tem a coisa de que a gente tem que investir nessa parte da educação para poder falar das questões ambientais, só que ao mesmo tempo a educação não chega em todo mundo. Então tem pessoas que vai ser muito mais difícil a gente conseguir falar sobre isso, introduzir todas essas ações, por mais que pequenas nelas também. Acaba sendo também outro problema que a gente acaba encontrando nessa parte. É verdade. No momento em que existe uma transferência da educação, né, que acontece dentro das famílias, se transfere demais a responsabilidade pela educação para a escola, para a instituição em si. Quando isso começou a acontecer, nós começamos a ter mais problemas, né? A escola se sobrecarregou em termos de educação, então a escola acabou assumindo o papel de fornecer a educação formal e também a informal, que é aquela do dia a dia, que é aquela dos pequenos detalhes, né? E nós temos uma geração aí de gestores, de educadores, né, que acham que simplesmente você investir aí nessa educação informal não tem muito propósito, né? Fica se jogando uma responsabilidade para outro. E quando tudo isso cai no colo só da escola, para ela fazer, né, essa educação de maneira ampla, muita gente não está preparada para isso, né? Tanto do lado dos educadores quanto do lado dos estudantes. Existe um conflito, né? O conflito vai aparecer.
precisa haver um equilíbrio, né? Eu acho, nesse sentido, tem que haver um equilíbrio. Precisamos resgatar um pouco mais, né, a participação das famílias, das comunidades, com relação à escola, para que se fale uma mesma língua, né? Não podemos transferir responsabilidades. E, por outro lado, não se pode jogar todas as responsabilidades em uma só instituição. Tudo tem que ser a família ou tudo tem que ser a escola. Precisa haver um equilíbrio. Quem citou lá no Japão a questão lá da educação, é bem assim que acontece, né? Mesmo lá na China, por exemplo, os caras também têm alguns comportamentos lá que são louváveis. O dia que eles têm lá o exame, que é o vestibularzão deles, eles param as cidades, eles param o trânsito, eles fazem com que haja uma melhor mobilidade lá para que os estudantes consigam, né, se deslocar através de ônibus, através de carro, seja lá como for, para os locais lá de exame, sem que haja nenhum risco de atraso, né, de perder aquela prova. Então, existe uma colaboração de toda a comunidade nesse sentido. Então, são valores culturais aí que nós vamos precisar, né, enraizar aí na nossa sociedade. E, de novo, volto a dizer, quem vai resolver esse problema são vocês. É a geração de vocês que vai precisar, né, trabalhar para que alguns aspectos aí da nossa cultura evoluam, né, se nós quisermos ser realmente um país aí, né, desenvolvido. A Laura falou aqui, né, também nas escolas do Japão, né, as crianças são ensinadas a limpar, é verdade, elas já, lá na escolinha mesmo, né, elas vão e fazem a limpeza dos locais, né, comuns. Né. Algumas empresas no Japão colocam os executivos para fazer faxina, e não tem problema nenhum, os caras vão lá e lava banheiro, limpa as áreas comuns, é o dia da faxina para eles lá, e eles fazem. É uma questão cultural aí bacana, né? Beleza, gente, não vou... Estou segurando vocês demais aqui, já deu até meu horário. Aí, às 10 horas, 10 horas, não, 11 horas nós voltamos aí, eu pego a questão aí do conteúdo com vocês, ou vemos lá as nossas provinhas lá do Enem, para nós retomarmos aí o nosso conteúdo. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Beleza. Galera, Pois é. abraço.